Olá, ouvintes e leitores, eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Diário de Leitura do Ictus Podcast. O cristianismo que não fala profeticamente em prol da dignidade humana é um cristianismo que perdeu tudo o que há de distintivo para se dizer. Talvez vocês tenham sentido falta de mim aí alguns dias, porque tem um tempinho aí que a gente não posta sobre esse livro, mas hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 6, Dignidade Humana, e o capítulo 7, Liberdade Religiosa, do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, do autor Russell Moore. Vocês já sabem que a gente está fazendo essa leitura no Clube Ictus, a gente lançou alguns episódios aí, um episódio para cada capítulo, episódios normalmente mais curtinhos, mas como vocês também já foram avisados no Ictus Podcast, a gente está testando o formato, temos conversado com alguns seguidores e dessa vez a gente vai fazer um episódio com 2 capítulos juntos. Muito provavelmente o próximo episódio vai ser lançado com todos os capítulos restantes até o final do livro e a ideia que a gente deve testar é de lançar apenas um episódio por semana do Diário de Leitura. Vamos ver se a coisa vai fluir bem ou não e vocês podem ajudar a gente avisando, gostava mais disso, gostava mais daquilo. Você pode fazer isso via Telegram ou via Discord. A gente tem o link para você entrar em qualquer um desses grupos na descrição do episódio. Dando início então ao capítulo 6, Dignidade Humana, a gente vê o autor contando um relato pessoal de uma professora da IBD que estava conversando com crianças e ela foi extremamente racista, no meio de um comentário dela. Do nada, uma criança pega uma moeda, coloca na boca e ela reage. Que nojo, você não sabe que um negro já segurou essa moeda? E depois ele fala, não é que essa mulher fazia parte da Ku Klux Klan, não, tá? A questão é que ela não pensava em nada disso. E é mais engraçado ainda que ele diz o seguinte: pode ser minha imaginação pregando peças, mas me parece que após essa declaração ela reuniu a turma para cantar Cristo ama as criancinhas. E é muito curioso esse tipo de coisa, né? Às vezes os nossos preconceitos, os nossos pecados, eles estão tão enraizados que a gente nem percebe que eles estão aflorando nos momentos mais comuns e banais da nossa vida. O capítulo todo vai se focar muito na questão do pró-vida, que é a defesa contra o aborto. Isso foi e está sendo muito discutido ainda nos Estados Unidos, obviamente isso respinga muito para a gente aqui no Brasil, e ele usa esse pró-vida como um exemplo e a gente pode obviamente tirar desse exemplo várias lições para a gente. A questão maior que aparece no capítulo sobre dignidade humana é a gente perceber os perigos de se separar a fé das questões sociais. E muitas vezes nós cristãos fazemos isso mesmo. No caso dessa professora mesmo, o Moore diz, se você perguntasse por que ela estava perpetuando o preconceito em sua classe dominical, ela poderia dizer que tal questionamento era político. A tarefa dela não era falar sobre tensões raciais ou questões dos direitos civis. Sua tarefa era ensinar a Bíblia para as crianças e motivá-las a levar o Evangelho ao mundo. E essa muitas vezes tem sido realmente a nossa postura diante das questões que a sociedade levanta. Não, eu tenho que me preocupar com o evangelho, esse negócio de política, esse negócio de pautas, não tem absolutamente nada a ver com a gente. Só que a gente tem que aprender a se posicionar e fazer muito a distinção entre o que é a separação da igreja e do Estado e o quanto nós, como cidadãos do mundo, devemos mesmo nos importar com as questões sociais e realmente entrar ou não dentro das discussões propostas pela sociedade. Mais uma vez, como em outros capítulos, o autor fala pra gente que, olha, isso aí não é uma coisa nova não, isso é uma ameaça antiga. E ele lembra, por exemplo, do tempo de Cristo, dizendo que as pessoas já se posicionavam do lado contrário à dignidade humana desde tempos muito atrás. E mais do que isso, de novo usando o exemplo do movimento pró-vida, ele diz que, olha, esses movimentos sociais, eles são tanto políticos quanto, num certo sentido, teológicos. E a gente realmente precisa entender que essa é uma verdade.
A gente precisa treinar o nosso senso crítico diante de todo tipo de movimento, diz o Moore. Tais temas não dizem respeito apenas a capacitar os cristãos a fazer o que é certo nas arenas da política e da cultura pública. O cristianismo que não fala profeticamente em prol da dignidade humana é um cristianismo que perdeu tudo o que há de distintivo para se dizer. E ele segue com essa ideia dizendo que a missão da igreja deve ser proclamar a vida eterna e trabalhar para honrar toda a vida criada à imagem de Deus, seja dentro ou fora do povo de Deus. E uma vez que a dignidade humana diz respeito ao reino de Deus, isso significa que em todos os lugares e em todas as culturas, a dignidade humana vai ser contestada. Porque afinal, é isso que a natureza pecaminosa do ser humano faz. Um pouco mais adiante, o Moore lembra a gente que o universo é centrado nos seres humanos. E muitas vezes isso pode parecer um egocentrismo do próprio ser humano tentando comandar tudo. Mas a gente não pode esquecer que o universo foi criado para ser governado. Obviamente debaixo da autoridade de Deus, mas o plano original do governo foi dado aos seres humanos, que têm sim essa imagem de Deus colocada desde o momento da criação. Recentemente, o meu filho menor, o Daniel, estava aprendendo sobre animais na aula de ciências. E eu estava lá estudando com ele para ele fazer a prova e ele foi ensinado na escola que o ser humano é um animal. Eu entendo a posição do livro e do autor, até porque ele estava estudando vegetais e animais e tal, mas isso gerou uma conversa muito interessante com ele. Porque numa das questões ele foi perguntado sobre tipos de animais e tal, ele tinha que dar umas respostas e ele colocou o homem ali, o ser humano, na resposta. Eu falei, opa, peraí, filho, como assim o ser humano é um animal? E aí gerou uma conversa muito interessante com ele. E o Moore trata mais ou menos disso nesse capítulo. Ele diz, a humanidade desde o princípio se distingue do restante da natureza, inclusive do restante das criaturas vivas, por esse mistério da imagem e semelhança. Vocês percebem como o mundo secular, eles não consideram essa criação do homem vinda da parte de Deus, ainda mais colocando a imagem e semelhança de Deus na sua criação. Então é muito natural que, de uma maneira mais laica, vamos dizer assim, o homem seja simplesmente comparado a um animal. Mas a gente percebe que a verdade bíblica não é por aí. Uma das formas da gente perceber isso muito facilmente é que em todos os lugares e em todos os períodos da história, Deus ordenou não só a preservação da vida humana, como também a proteção dos vulneráveis. A gente vê isso muito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa questão de, olha, vamos trazer dignidade para a vida humana. E a preocupação do próprio Deus em nos ensinar a proteger viúvas, órfãos, pobres, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E se a gente for olhar o lado oposto disso, o que a gente conhece como a lei da selva, o que é até curioso, a gente vê que os animais não seguem essa regra. Quando tem, por exemplo, um animal ferido ou algum animal com deficiência no seu bando, ou eles deixam esse animal para trás para que ele fique sozinho e morra, ou até eles mesmos acabam matando esse animal porque vai fazer mal para o resto do bando. A sociedade é diferente. A sociedade, ela cuida dos fragilizados, ela cuida dos vulneráveis. Só isso já seria um argumento bem interessante para a gente perceber o quanto a humanidade é diferente do reino animal. E o quanto essa imagem de Deus embutida no ser humano faz diferença no todo. Agora, quando a gente olha para o ser humano sem Deus, a gente percebe isso de novo ao longo da história, em qualquer época que você for analisar, que o ser humano sempre dá poder para aquelas pessoas que são mais fortes. Tanto que a ideia, como eu falei, da lei da selva muitas vezes é aplicada no mercado de trabalho e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que em cada era existe um confronto entre Cristo e os poderes vigentes. Ou seja, enquanto de um lado a gente vê Deus ensinando o ser humano a se preocupar com os vulneráveis, a gente vê a humanidade com toda a sua natureza pecaminosa lutando contra isso e dando preferência a poderosos, a ricos e desprezando realmente como se você estivesse num bando de animais tentando eliminar aqueles que estão atrapalhando o progresso. Mas, no fim das contas, a presença de pessoas frágeis, vulneráveis e dependentes é uma questão de batalha espiritual.
E o autor volta a lembrar o caso do Provida, né? Ele diz: o útero nos lembra de que não existimos por conta própria. Ninguém se torna viável independentemente dos outros e do ecossistema que Deus construiu à nossa volta. Cuidar de quem não parece importante requer um tipo de compaixão que nos mostra que a vida não se resume a instinto, preservação de genes e força de vontade. Não somos animais. E aí o Moore volta os nossos olhos à nossa igreja, ao conjunto de cristãos que deveriam estar pensando de uma maneira diferente da sociedade. Enquanto a sociedade luta para eliminar os frágeis, a gente faz o contrário. Aliás, se o reino de Cristo é governado por co-herdeiros, cujo valor não é determinado por conceitos passageiros de poder, nós, igreja, precisamos reconhecer a mesma coisa. A gente devia estar atento àqueles que o sistema mundial quer desvalorizar e degradar. Isso tudo para que a gente saiba em prol de quem a gente deve se posicionar. Tá vendo como é importante a gente se envolver nos movimentos sociais que tentam defender o fragilizado? Essa nunca deixou de ser uma missão da igreja. E lembra que o Moore é do sul dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso em outros episódios. E lá tem todo um histórico de segregação racial muito intensificado. Olha o depoimento que ele deixa pra gente. É trágico constatar que os cristãos da minha denominação não se opuseram inicialmente à cultura do aborto pelo mesmo motivo que alguns não se opuseram inicialmente à cultura da escravidão ou da segregação racial. Isso aqui mostra pra gente os perigos de uma teologia que separa a alma do corpo. Olha, a gente tem que se preocupar com a alma, com a salvação, mas a gente não está muito preocupado não com o corpo, com as necessidades presentes das pessoas. Isso não tem nada a ver com o evangelho sério de Cristo. A gente tem sim que olhar para as pessoas como um todo. A gente já falou isso no último episódio. Agora, quando a gente olha para as pessoas do mundo, o que elas buscam? Buscam poder, buscam dinheiro. E um dinheiro, como diz o Moore aqui, duro e frio. O dinheiro e o poder, quando abstraídos do reinado de Cristo, sempre conduzem à violência. Não é à toa que Jesus ensinou que ninguém é capaz de servir Deus e Mamon. Talvez vocês tenham ouvido aí nas traduções mais antigas que não é possível servir a dois senhores, Deus e a Mamon. Outras traduções mais novas, Deus e o dinheiro. Mas é interessante essa personificação que a tradução dá, porque o dinheiro se torna exatamente isso. Um Deus na vida da pessoa. E quando o dinheiro se torna Deus, ele deixa de ser apenas uma coisa para se tornar alguém. A força demoníaca da voracidade destrói tanto a alma que, quando é ameaçada, alguém vai ser explorado e alguém vai morrer. Agora, voltando ao caso do Provida, né? É muito fácil a gente falar na teoria que é contra o aborto. Agora, quando a coisa acontece dentro de casa, dentro das nossas igrejas, é muito comum as pessoas reverem, talvez, essa ideia de que, será que eu sou tão contra mesmo? No fim das contas, é a mesma questão dessa do dinheiro, né? Quem que a gente está idolatrando? Tanto que o Moore diz o seguinte: certa vez, uma líder feminista disse que a maioria das pessoas é pró-vida, com 3 exceções: estupro, incesto e o meu caso. Não é curioso como isso de fato é verdade? Eu vivi situações assim na minha adolescência, vendo mulheres que ficaram grávidas, ainda solteiras, e eu consegui perceber já desde a década de 80 como que a igreja tratava, ou no caso destratava, essas pessoas. Elas não estavam se preocupando com o fragilizado. Diz o Moore: nossas igrejas precisam personificar uma cultura de dignidade humana porque a vemos inserida no próprio evangelho. Nosso testemunho pró-vida precisa ser visto nos bancos cheios de mães solteiras que são bem recebidas e não envergonhadas. Como que está essa situação dentro da sua igreja? E o mundo caminha de uma forma tão intensa nessa de valorizar e priorizar os poderosos, que se a igreja fizer o seu papel de cuidar das pessoas, vai chegar um cenário muito triste até, eu acho. O Moore descreve esse cenário com as seguintes palavras:
É possível que logo vejamos um mundo no qual somente os cristãos passeiem com seus bebês deficientes no carrinho, somente cristãos tenham meninas carecas passando por um tratamento de quimioterapia, somente cristãos tenham meninos lutando contra a obesidade infantil. Isso porque o ser humano cada vez mais tem se tornado esse bando de animais que, quando não está na régua, quando não está no esquadro, é totalmente eliminado da sociedade. Um pouco mais adiante, o Moore gasta algumas páginas contando um pouco sobre o histórico do movimento pró-vida lá nos Estados Unidos, obviamente, e entra em algumas discussões bem interessantes, como o controle de armas, os direitos das gestantes, sobre as guerras serem ou não justas, questões sobre torturas, sobre tráfico de pessoas, a indústria da pornografia, sobre imigrantes e até sobre os pobres. Esse trecho todo é bem interessante e se você está lendo o livro, recomendo que dê uma atenção especial para esse trecho. Mas ele acaba resumindo a coisa da seguinte maneira: precisamos nos posicionar contra o preconceito, o abuso e a exploração, mesmo que tais práticas sejam politicamente lucrativas para pessoas que concordam conosco em outras questões. A imagem de Deus não pode ser objeto de escambo, seja no balcão de uma clínica de aborto, seja em qualquer outro lugar. A dignidade humana não é só uma questão de direito, mas também de responsabilidade. E ele encerra o capítulo lembrando a gente que esse cuidado com o ser humano, a dignidade humana, está muito mais ligada ao Evangelho do que a qualquer outra coisa. O aspecto mais importante da nossa missão relacionado à dignidade humana não é a nossa ação social, nem nossas responsabilidades como cidadãos ou formadores culturais. O aspecto mais importante de nossa missão relacionado à dignidade humana é o Evangelho em si. A missão se dispõe a ensinar e convencer o mundo exterior de um evangelho que honra e protege a vida. Logo, negar a dignidade humana é se posicionar contra o próprio Cristo. Quando nos importamos com os vulneráveis, os nasciturnos, os idosos, os pobres, os enfermos, os deficientes, os órfãos, as vítimas de abuso, não estamos fazendo caridade. Tais pessoas não são desprivilegiadas, pelo menos não no longo prazo. São indivíduos que Deus se deleitará em exaltar como governantes futuros do universo. Você já pensou sobre isso? Como você está tratando as pessoas? Pessoas que um dia podem vir a governar o universo? Entramos então no capítulo 7, Liberdade Religiosa. E é bem interessante esse tema, né? Liberdade religiosa. O que significa exatamente liberdade religiosa? E como deve acontecer essa questão da separação entre a igreja e Estado? Esse tema já vem dançando aí desde a época de Cristo, né? A gente percebe, por exemplo, textos como aquele famoso "Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus". O Moore vai falar muito sobre esse texto ao longo desse capítulo. E como sempre, o Moore defende a tese de que a liberdade religiosa está, antes de mais nada, ligada ao reino de Deus. Às vezes os cristãos argumentam que o Estado foi uma necessidade posterior à queda, de que só a família e a igreja fazem parte da ordem da criação divina, pelo menos de acordo com o plano inicial. Mas esse argumento não é necessário e talvez nem verdadeiro. A ideia de governo está presente desde o princípio. Não é à toa que a gente olha, por exemplo, para Adão lá no início, sendo nomeado por Deus como o gerente, de toda coisa lá, e de que a gente tem muito bem descrito na Bíblia, e já falamos várias vezes ao longo dessa série, a ideia de que nós cristãos vamos governar o mundo. Hoje somos embaixadores, e em breve, quando o reino de Cristo se estabelecer por completo, seremos governantes. E se a gente for olhar para a história dessa questão da separação entre igreja e Estado, a gente vai se surpreender. Olha só o que o Moore diz. A separação entre igreja e Estado não foi inventada por liberais seculares, mas sim por cristãos ortodoxos que não queriam um Estado com poder de ditar ou suprimir doutrinas e práticas. O governo que se envolve na administração da igreja ou que usa a igreja como mascote do Estado invariavelmente persegue e elimina a religião genuína. A separação entre igreja e Estado não significa separar as pessoas religiosas do exercício da cidadania. E aí ele traz para a gente a definição, né?
A separação entre igreja e Estado significa que a igreja não usa a espada de César para impor o evangelho e que a espada de César não será usada para constranger a consciência livre de seres humanos criados à imagem de Deus. Legal, né? E talvez nós cristãos fiquemos um pouco preocupados com essa questão de o Estado tem poder maior. Mas a gente não pode se esquecer que as escrituras ensinam que os poderes instituídos têm autoridade legítima, sim, mas não ilimitada. Os limites do poder estatal demonstram que existe uma lei moral por trás das expressões da lei humana. E essa lei moral, obviamente, você já sabe de onde vem, né? Afinal, a lei civil só é capaz de manter a ordem e de promover o bem comum se for fundamentada em algo além da vontade arbitrária de um governante ou de uma multidão. Só podemos nos render a César e a Deus se soubermos qual é a diferença entre os dois. No fim das contas, a missão de confrontar pecados continua confiada à Igreja e não ao Estado. Aí o Moore entra numa questão bem importante sobre liberdade e justiça, defendendo que elas precisam ser garantidas para todo mundo. Ele supõe uma situação aqui, olha só. Caso tivéssemos uma maioria cristã, de fato, não em mera identificação pessoal, desejosa de aprovar todas as leis que pudesse, teríamos justificativa para tornar ilegal o islamismo, ateísmo, Wicca ou candomblé? Não. A aprovação desse tipo de lei é um repúdio às crenças daqueles que desejam colocá-las em vigor. A religião que necessita de poder estatal para impor obediência às suas crenças é uma religião que perdeu a confiança no poder de sua divindade. Achei o máximo ele dizer isso. Ele segue mais abaixo. Alguns tentaram propagar o reino pela lei e pela força, mas isso não leva ao triunfo do cristianismo. Apenas coloca um verniz cristão em cima do paganismo. Os lugares em que o cristianismo já foi, entre aspas, oficial e consolidado pelo Estado são exatamente os lugares que agora se encontram tão cauterizados e seculares quanto possível. E isso não é uma coincidência. O evangelho é grande o suficiente para lutar por si mesmo. Aliás, o evangelho não luta com a espada de César. Ele luta com a espada invisível do Espírito. E a gente nunca pode perder isso de vista. Ao mesmo tempo, o Estado não tem interferência, ou pelo menos não deveria ter interferência, dentro das linhas do cristianismo. O Moore até conta sobre uma prática muito comum nos Estados Unidos. Pessoalmente, eu nunca ouvi falar sobre isso no Brasil, tá? Não sei se isso é uma realidade pra gente. Mas ele diz que lá há grupos que reivindicam aos militares que os capelães façam orações inclusivas e não sectárias em público. Isso porque eles terminam as orações deles com "em nome de Jesus", e isso pode ofender alguém. E aí o governo faz uma pressão danada para que eles façam uma oração mais inclusiva, né? Só que aí o Estado começa a se meter em algumas coisas meio perigosas. Diz o Moore, tais conflitos sobre a adequação da religião sem dúvida se tornarão ainda mais pronunciados nos anos futuros, à medida que a cultura se seculariza, ao mesmo tempo que as comunidades religiosas se tornam cada vez mais definidas por seu caráter distintivo. Isso não é necessariamente uma má notícia para a igreja, o que me deixou bastante ressabiado essa afirmação, tá? Mais uma vez recebemos a oportunidade de corrigir os aspectos em que nossas comunhões se tornaram mais nacionalistas do que cristãs. E a preocupação que o Moore está tentando levantar é que muitas vezes nós cristãos nos colocamos como vítimas. Ele diz, olha, não conseguiremos articular os nossos compromissos nessa arena se não soubermos traçar uma distinção entre perseguição estatal e marginalização cultural, entre opressão pública e ofensa pessoal. E ele está dizendo isso porque muitas vezes o que nós cristãos tomamos como ofensa, na verdade é só uma falta de informação e de conhecimento das pessoas que não estão ligadas a religião nenhuma. Às vezes elas acabam nos ofendendo porque a gente lê a Bíblia, sabe e entende aquilo como uma ofensa, mas a pessoa não tem nem o mínimo de informação necessária para perceber que aquilo era ofensivo. Eu pessoalmente acho que o autor deu uma forçadinha de barra aqui, tá? Mas esse cenário pode sim acabar existindo aqui ou acolá.
Diz ele, não deveríamos nos encolerizar com esse tipo de coisa, como se fôssemos uma classe protegida de vítimas. Precisamos reconhecer que nossa cultura está cada vez menos conectada com as raízes de conhecimentos básicos do cristianismo. Isso não deve nos deixar ultrajados, mas sim nos levar a entender como as pessoas à nossa volta nos enxergam, às vezes mais em termos de nossas trivialidades do que dos significados profundos da encarnação, da expiação pelo sangue e do reino de Cristo. Nem tudo que nos ofende deveria nos ofender, e nem tudo que nos ofende é perseguição. Você concorda com isso ou não? E mais uma vez, o Moore conclui com a ideia de que a coisa mais importante que a igreja pode fazer para proteger a liberdade religiosa e de consciência é se apegar ao evangelho. Muitas vezes, num certo sentido, até fazer vista grossa e seguir na nossa missão como povo de Cristo. Evangelizar o mundo, apesar de tudo que o mundo faz com a gente. E mais do que isso, ele ainda desenha um cenário que talvez seja perigoso. Olha só. A liberdade religiosa da próxima geração não diz respeito apenas a saber se seremos perseguidos ou não, mas ainda mais importante, se não seremos nós os perseguidores. Se algum dia a gente tiver poder e influência dentro do governo para fazer isso, como será que a gente vai se portar, hein? Será que a gente vai ser o perseguidor? O Moore abre ainda uma outra questão sobre a nossa responsabilidade de orar pelos nossos governantes. Ele lembra que no tempo bíblico em que isso foi ensinado, os governantes eram perseguidores e matadores de cristãos. E ainda assim isso foi ensinado para os cristãos da época. E isso tem que continuar a ser ensinado para nós. Isso não quer dizer que a gente está confortável ou que a gente deve aceitar qualquer coisa. Até porque nos tempos de Jesus, o governo não era uma democracia. Hoje o povo é a fonte suprema da autoridade, pelo menos debaixo de Deus. Nas questões de liberdade religiosa, não estamos simplesmente nos posicionando no mesmo lugar que Jesus perante Pilatos. Hoje a gente também fica em pé, do lado de Pilatos, porque o poder emana do povo, pelo menos dentro de uma democracia. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve sim ter o respeito e a responsabilidade diante de um governo, e um governo que não necessariamente está comprometido com os princípios cristãos. E para encerrar o capítulo, o Moore convida a gente a andar à frente, mas olhando para trás. Enquanto prosseguimos avante rumo ao futuro, precisamos retroceder um pouco para descobrir um modelo de como defender a liberdade religiosa sem sacrificar nem a religião, nem a liberdade. E ele traz de novo aquela ideia da importância da gente saber lidar e até trabalhar com pessoas que não necessariamente creem nas mesmas coisas que nós. A pluralidade no meio cristão é linda e importante. E aqui o Moore está falando em questões de religiões diferentes, todos dentro do cristianismo. Ele diz, cada tradição traz consigo alguns aspectos que abençoam tanto as outras quanto o mundo como um todo, mesmo que discordemos de todo o resto. Não sou católico, mas nem por um instante sequer gostaria de viver em um mundo sem Cidade de Deus de Agostinho, ou sem apologética de Tomás de Aquino, ou de G.K. Chesterton. Não sou ortodoxo oriental, mas minha vida é moldada todos os dias pelo credo niceno, bem como pelos ensinos de Atanásio e Irineu. Não sou anglicano, mas minha experiência cristã seria mais pobre sem o livro de oração comum e sem os escritos de C.S. Lewis. Não sou luterano, nem presbiteriano, mas Martinho Lutero e João Calvino falam a todos nós, não só aqueles que concordam com eles em todos os detalhes. Os pentecostais estão nos ensinando, no momento, sobre servir aos pobres, aderir a uma religião sobrenatural e ser uma igreja verdadeiramente global. E a lista prossegue sem parar. E aí ele fala, sim, sobre as pessoas que não creem em Cristo, não têm a fé como nós temos. Ainda assim, é importante a gente aprender a trabalhar com pessoas diferentes, mesmo que com pressupostos diferentes, mas levando a nossa motivação cristã adiante. Para encerrar o capítulo, ele diz: a identidade nacional é algo importante, mas passageiro. Chegará o dia em que a glória do passado cederá diante de uma glória mais antiga ainda, em que a nova república sucumbirá diante da nova criação. Não devemos nos esquivar do nosso chamado à cidadania, mas também não podemos ver nossa cidadania do momento como a palavra final.
Somos melhores patriotas quando não colocamos a pátria terrena em primeiro lugar. E esses foram os capítulos 6 e 7 do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, que nós estamos lendo e comentando com vocês aqui no Clube Ictus, em parceria com a editora Mundo Cristão. Se você quiser se juntar a nós, seja para seguir com esse livro ou seja para fazer a leitura de outros livros que virão, venha com a gente gratuitamente lá na nossa comunidade de leituras coletivas no Discord. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Fica o convite também para você apoiar o Ictus financeiramente. A gente produz aí vários podcasts e você pode sim ser um dos mantenedores desse ministério que atinge aí tantas vidas. Você pode fazer isso através do Catarse. Para isso, acesse catarse.me/ictus ou fazer suas doações via Pix, sejam elas recorrentes ou avulsas. A gente deixou na descrição do episódio a nossa chave Pix. Outra forma de abençoar as nossas vidas é fazer as suas compras na Amazon, sempre partindo da nossa lojinha, ictus.com.br/Amazon. Através desse link você vai ser direcionado ao site da própria Amazon e pode seguir fazendo as suas compras normalmente, que parte da sua compra vai ser revertida numa comissão para nós, sem que o preço de nenhum produto seja alterado para você. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, o seu influenciador analógico, e esse foi mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Até o próximo episódio.